Nós para gravar esse vídeo para a glória do Senhor. Antes de você continuar, deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, faça o seu comentário. Não esqueça de fazer isso. Eu não estou dizendo agora, mas você pode fazer no final, a hora que você quiser, se quiser fazer agora, ok? Mas nessa hora, antes de eu começar a orar, eu quero dizer a você uma coisa muito importante. Você tem passado por lutas e por tribulações, você às vezes olha não só esse vídeo, talvez você veja tantos vídeos que nós temos aí na internet, nas redes sociais, e cada vídeo fala às vezes da mesma coisa, de oração, de intercessão, de libertação, de, enfim, pregação da palavra, e todos eles são importantes. Mas o que é importante é que você entenda uma coisa. Se você chegou até aqui a assistir esse vídeo, é porque Deus quer que eu seja um instrumento usado em tuas mãos, nas mãos de Deus. Deus quer que eu seja um instrumento usado nas mãos dele para abençoar a sua vida. Mas você pode pensar, Davi, como que eu vou acreditar? É você entender que a palavra de Deus parece loucura, porque Deus, ele não é homem, ele não é gente, ele é um Deus todo-poderoso que criou tudo, tudo que existe foi Deus que criou. Ah, mas Deus criou o mal? Deus criou tudo para que nós tivéssemos a oportunidade de escolher. Quando Adão e Eva foram criados, Deus deu a eles o livre-arbítrio. Já lá em Gênesis tem lá o livre-arbítrio. Quando é que foi que Deus deu o livre-arbítrio? Quando Deus disse a eles, olha, vocês podem comer de todas as árvores do Éden, porém, esta aqui vocês não podem comer, porque a partir do momento que eles comessem aquela árvore, aquela fruta daquela árvore, eles saberiam discernir entre o bem e o mal. Então, o mal e o bem existia. Mas por quê? Porque Deus não é um Deus que toma conta na marra, ele não quer nos prender, amarrar, não, ele quer que nós busquemos a presença dele com liberdade, com alegria, com amor, com prazer, porque foi o que ele demonstrou por nós. Ele nos amou ao ponto de dar Jesus Cristo, o seu único Filho, para morrer na cruz em nosso lugar, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Agora, nós ouvimos por aí tantas palavras, tantas pregações, tantas coisas, que se você parar para pensar, como eu falei logo no início, que existem vários vídeos e pregações de oração, enfim, de tudo. Por quê? Porque Deus tenta e faz de tudo para que você entenda que Ele te ama. É o que está escrito aqui, olha, Jesus te ama. Deus é bom o tempo todo. Por que isso acontece? Porque Ele sabe da necessidade que cada um de nós temos. Então, quanto tempo demorou para eu entender esse grande amor de Deus por mim, para que a minha vida fosse transformada? Não importa. O que importa hoje é que eu estou aqui buscando a presença de Deus e declaro o meu amor por Ele, mas Ele me amou primeiro. Então, como Ele me amou primeiro, eu o amo, eu o adoro. Por quê? Porque Ele tem todo o poder. Ele pode mudar a minha vida hoje, Ele pode mudar a minha vida agora, Ele pode mudar a sua vida agora. Basta você crer. Basta você crer de todo o coração, certo? E com a sua boca fazer a confissão. Ok? Com a boca se faz a confissão para a salvação, para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Então, com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz a confissão para a salvação. Então existem, olha, Deus te ama tanto, Ele nos ama tanto, que Ele coloca tantas formas, diversas pessoas, pessoas ignorantes, pessoas intelectuais, pessoas que sabem tudo e às vezes não sabem nada, porque a diferença está no Espírito Santo de Deus que habita em nós. E quando nós entendemos esse amor de Deus por nós, aí nós buscamos aqui tudo aquilo que nós precisamos. Então, na palavra de Deus, está escrito em Atos 18, Atos 18, 24, deixa eu achar aqui, Atos, está aqui, ó, Atos 18, 24, olha aqui, ó, que maravilha, que Deus maravilhoso é esse. Em Atos 18, 24, a Bíblia fala de Apolo. Apolo era um entendido da Bíblia, ele conhecia a Bíblia, ele conhecia
era doutor, era formado em tantas coisas. E aí, o que acontecia com ele? Ele cria somente no batismo de João. Para ele, o evangelho era até o batismo de João. E aí, o que aconteceu? Em Atos, né? Atos 18, 24 diz assim: E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, varão eloquente e poderoso nas Escrituras. Este era instruído no caminho do Senhor, e fervoroso de espírito, falava e ensinava diligentemente as coisas do Senhor, conhecendo somente o batismo de João. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga, quando o viram. Príscila e Áquila o levaram, quando o ouviram, Príscila e Áquila o levaram consigo e lhes declararam mais pontualmente o caminho de Deus. Querendo ele passar a Acaia, e o animaram os irmãos e estiveram aos discípulos que escreveram. Querendo ele passar a Acaia, o animaram os irmãos e escreveram aos discípulos que o recebessem, o qual, tendo chegado, aproveitou muito aos que pela graça criam, porque com grande veemência convencia publicamente os judeus, mostrando pelas Escrituras que Jesus era o Cristo. Então, Apolo era muito entendido da palavra, ele era doutor, eloquente, falava bonito e tal. E muitas vezes nós ouvimos palavras difíceis, palavras que nós não entendemos. E aí, cada pessoa tem um modo de entender, mas o que Deus faz? Usa-nos como ferramenta para abençoar a sua vida. Deus usa a minha vida como um instrumento, porque muitas vezes, como eu declaro em nome de Jesus, que muitas vezes, para eu fazer essa gravação, vocês não imaginam a luta que é. Uma coisa acontece outra, enfim, inúmeras coisas acontecem tentando atrapalhar e impedir que eu faça, mas nada pode impedir aquilo que Deus declarou e determinou para a nossa vida. Aquilo que Deus quer vai acontecer, depende de nós, porque nós temos livre-arbítrio, então isso pode acontecer já agora com você, ou você pode esperar, mas, não, agora eu não quero, eu não entendo, eu não gosto disso, isso aí é coisa chata, isso aí, tudo bem, você tem a liberdade de escolher, só que aí, de repente, de uma hora para outra, puf, acabou, você morreu, Jesus voltou para você. Jesus voltou e você está vivo ainda. Se Jesus voltasse agora, o que você faria? Onde você estaria? Qual seria o seu destino? Essa é a questão que nós temos que pensar. Então, você vê que tem várias denominações, várias igrejas que são verdadeiras, igrejas que não são, mas nós não estamos aqui para julgar ninguém. O que é importante é que você e eu, a gente creia em Deus, que é o Criador dos céus, do mar e da terra, que tem aqui 66 livros diferentes para que você aceite, acredite que você precisa aceitar a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador para o seu bem, para você viver bem. Não é para Ele, não. Ele vai ficar muito feliz se você o aceitá-lo, mas Ele sabe o dia e a hora, mas você não sabe, nós não sabemos. Então, se você for esperar, pode ser tarde demais, ok? Então, em nome de Jesus, eu convido você a buscar a presença de Deus comigo. Vamos fazer essa oração. Eu convido você que você faça essa oração e entregue a sua vida a Jesus o quanto antes, não por medo, não, por amor, por você reconhecer o grande amor que Jesus Cristo fez na cruz. Quando hoje nós podemos ver tantas pessoas que não conseguem entender. Mas em nome de Jesus, como que você faz para entregar a sua vida a Jesus? Talvez você está aí falando, Davi, fala logo que eu quero entregar logo a minha vida a Jesus, você fica aí. Não, então, a oração que nós devemos fazer para entregar a nossa vida a Jesus, que eu fiz, é: Senhor Jesus, nesta hora eu quero pedir ao Senhor que o Senhor seja meu único e suficiente Salvador e Senhor. Eu quero entregar a minha vida em Tuas mãos, peço perdão pelos meus pecados, peço que o Senhor tome conta da minha vida e faça
aquilo que o Senhor quiser. Eu estou disposto a servi-lo, a amá-lo e a agradá-lo, a buscá-lo enquanto eu viver, Pai. Enquanto eu viver, Senhor, eu quero viver para a glória do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Simples, não é? É uma oração pequena, é uma oração de quem ainda não conhece a palavra de Deus como deveria, ou às vezes até como Apolo, que conhecia tudo, mas não tinha entendido. Então, às vezes a pessoa sabe tudo, mas não entendeu aquilo que ela aprendeu. E como que a pessoa vai aprender ou vai entender? É pelo Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus diz que quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito Santo de Deus. Mas ele não invade, ele não te obriga. Basta que você faça essa oração, essa declaração que você aceita que Deus, que Jesus Cristo seja o seu Senhor e seu Salvador. Porque esse foi o propósito que ele morreu na cruz, pagou pelos nossos pecados, as nossas enfermidades, as nossas dificuldades, tudo aquilo que nós íamos passar, ele já levou consigo na cruz. Então, ele venceu a morte, derrotou o inferno e, quando ele disse, está consumado, acabou. Está consumado. Então ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, o nosso conselheiro, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus Cristo, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Salvador da minha vida. Eu o amo eternamente, Pai. Quero estar na Tua presença, glorificando, adorando e agradecendo, Senhor, Pai. Gratidão, sempre gratidão ao Senhor, que é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, todo o louvor, toda a adoração. Em nome de Jesus. Amém,